nós vamos fazer o seguinte, nós vamos iniciar a nossa conversa e depois, você tendo dúvidas, pode colocar aqui, porque hoje a gente recebe com muito carinho o advogado Júlio Ballerini, justamente para falar sobre a importância da conscientização, prevenção, combate à violência contra a pessoa idosa. E entre tantos cuidados que nós temos que ter com os nossos idosos, a gente precisa cuidar da integridade deles. E aí, quando a gente fala assim, cuidar da integridade, nossa, mas eu cuido da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu avô, enfim. Mas é interessante que mesmo com esses cuidados, ainda a gente ouve notícias com a violência contra esse idoso. Doutor Júlio, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre uma honra, né? Estar aqui na rede. E o tema hoje é realmente muito pujante, porque a pessoa tem a impressão que violência seja uma coisa física, mas não é. Violência é falta de cuidado, violência é negligência, violência é tratar com preconceito, com desumanidade. Hoje você usou corretamente, a pessoa idosa está mudando a lei para deixar de ser estatuto do idoso para ser estatuto da pessoa idosa, porque há uma preocupação hoje em humanizar o idoso. Tá? Violência patrimonial, proteção contra formas de crueldade, tudo isso faz parte da proteção à pessoa idosa. E temos que combater a violência de um modo geral, de gênero, de preconceito, patrimonial, enfim, é uma proteção ampla que você tem hoje no ordenamento. A Constituição, em 88, já colocava a questão do idoso, e só em 2003 que nós tivemos a legislação. E em 2017 nós separamos as preferências dos idosos em relação aos mais idosos ainda. E hoje você tem uma proteção a partir dos 60 para a pessoa, a partir dos 60 anos ela é considerada juridicamente idosa, e como a população envelheceu e as pessoas sobrevivem mais tempo, nós temos hoje uma preferência para o octogenário. O mais de 80 ele é atendido antes daquele que tem mais de 60, e assim gradativamente. Ou seja, são pequenos detalhes que as pessoas não se atentam. E o senhor citou vários tipos de violência, física, patrimonial, financeira, enfim, que está dentro desse patrimonial também. A gente vê muitos idosos fazendo empréstimos consignados, porque fala que tem um desconto e etc, etc. E aí filhos, netos, enfim, parentes acabam sugando esse empréstimo que é descontado do benefício daquele idoso, e muitas vezes eles não pagam, porque nem precisa mais, né? E eu fico assim indignada, doutor. De que forma a lei protege esses idosos em todos esses âmbitos? Tem especificamente lei para cada um ou não? Tem, e aí nós temos uma concorrência, né? Porque você me fala de uma violência patrimonial, que é exaurir o patrimônio da pessoa idosa, e ela tem plena capacidade para fazer o que melhor entender em relação ao seu patrimônio, foi ela que lutou, ela que ganhou. E você tem, por vezes, aí, uma violência psicológica, que também é violência. Eu não tinha pensado. Eu vou forçar a barra lá com a minha avó, falar para ela que está faltando comida em casa, que eu preciso do dinheiro, pega o dinheiro, vai viajar e não paga mais. Só que se esquece que essa pessoa é aposentada, e ela, na aposentadoria, as pessoas tendem a ganhar menos, então elas acabam deixando uma reserva, e aí às vezes a sua avó vai ficar reduzindo compra do supermercado, vai ficar com problema para comprar medicação, porque você fez um financiamento e não pagou. E a pessoa ainda se sente mal, o idoso. Olha, eu podia ter ajudado mais, eu devia ter ajudado mais, eu não vou cobrar, porque fazem essa chantagem emocional. Isso é violência também. Isso é violência psicológica? Violência psicológica. Como é violência psicológica, olha, você para de reclamar do cuidador que eu coloquei, porque senão eu vou tirar cuidador, você vai ficar sozinho aí. Isso é violência. Isso é uma ameaça, isso é uma chantagem, isso é expor uma pessoa pelo medo, tá? O Estatuto da Pessoa Idosa, ele tem vários crimes. Uma coisa é você praticar um estelionato contra uma pessoa de qualquer idade.
Outra coisa é você praticar um estelionato visando iludir um idoso naquilo que é essencial. O Estatuto da Pessoa Idosa ele tem um crime específico com uma pena mais grave. O fato da vítima ser idosa sempre exaspera a pena, leva à fixação de uma pena mais alta. Então as pessoas têm que ficar atentas a esse tipo de detalhe, porque pensam que vão encontrar uma situação de impunidade onde não vão, porque qualquer pessoa pode denunciar os abusos. Eu ia perguntar agora, a denúncia é feita de que forma? Olha, hoje um canal muito indicado, que eu sempre indico, é ligar no Disque 100. Tá? Você está presenciando que tem uma pessoa idosa sendo negligenciada, deixando a pessoa sozinha em casa, ela não tem condição, ela cai, ela se machuca, você liga no Disque 100. Disque 100 é o telefone do Ministério dos Direitos Humanos na sua ouvidoria. Ele funciona 24 horas diárias, até em feriados, tá? Final de semana, feriado. E a pessoa que denuncia tem a opção de preservar o anonimato. Eles perguntam, você quer ser identificado? Se você fala não, eles escolhem do mesmo jeito e aí eles já acionam Defensoria Pública, aciona Ministério Público, Delegacia, Fórum, Conselho do Idoso, já vai toda uma rede de proteção, né? Muitas vezes aí o CRAS, né? Sim. O CRAS vai até o local fazer uma visitação e constatada a situação de vulnerabilidade, de abuso, de abandono, de maus tratos, as consequências legais serão tomadas. E as pessoas não se atentam a isso? Não se atentam. Porque a gente vê esses crimes acontecendo assim, todo dia, diariamente. Acaba havendo uma certa banalização, né? Verdade. Porque as pessoas, você colocou no começo do programa, se tivéssemos mais fé em Deus, famílias mais estruturadas, né, nós não precisaríamos estar falando aqui em repressão. É uma crise, infelizmente, de valores morais que levam a essa banalização de atos de violência contra vulneráveis, idosos, crianças, né, vítimas de violência doméstica. É uma situação problemática. Bom, nós estamos falando aqui sobre os canais de denúncia. Então, o Disque 100 é um dos canais que você pode fazer a denúncia e identificar-se ou não. Muitas vezes você vê, você não vê na verdade, mas você ouve, porque é seu vizinho de apartamento ou é vizinho, você vê que não está delicado como deveria ser, carinhoso como deveria ser. Em qualquer situação, denunciar, doutor. Pode fazer a denúncia e que os órgãos públicos serão todos acionados. Eu falo do Ministério dos Direitos Humanos porque ele tem essa rede ampla de comunicação geral. Mas nada impede que você ligue para o Conselho Municipal ou Estadual de Defesa dos Idosos, pode ligar para a própria Polícia Militar, né? Para os órgãos em geral, pode na promotoria mandar para o e-mail da promotoria uma reclamação para o CRAS, né, que é o Serviço de Assistência Social da cidade, e eles vão tomar as providências adequadas. Às vezes você observa que as pessoas saem para trabalhar e deixam aquela senhora idosa em casa, e vira e mexe está lá o SAMU, porque ela se machucou, sim, porque ela precisou passar mal. É uma pessoa, quedas que eu citei, né? Exato, é uma pessoa que ela precisa de um cuidador, tá? Em algumas situações até terá benefício previdenciário ou facilitação. A lei ela dá umas facilidades, por exemplo, se é um idoso que ganha até 2 salários mínimos, ele fica, não tendo outros imóveis, fica livre de pagar IPTU, né? Pode conseguir um auxílio emergencial para ele, o LOAS, né? Para que ele tenha um complemento se ele não tiver renda. Ou seja, meios para que se consiga pagar um cuidador ou alguém que fique ali junto. Há uns programas hoje das creches para pessoas idosas, né? Que são centros de atividades, né? De artesanato. Sim. Artesanato é terapia, né? Então hoje você tem muitas opções que nem tem custos, são fornecidas pelo Estado, né? Mas meu avô gasta muito com remédio. Você peça uma liminar para ter aquele remédio, se for de alto custo. Vá liberando isso para que ele possa, numa administração, pôr um cuidador, pôr alguém ali que dê uma infraestrutura melhor, né, para esse atendimento. O que não pode é ficar tampando o sol com peneira, deixar uma pessoa que não tem condição ficar sozinha. E tem um detalhe, doutor. O que acontece muitas vezes é que aquele idoso não quer ir para a casa dos filhos, quer ficar na sua própria casa,
E aí a gente aproveita para orientar também quem está vivendo esse problema. Não aceita ninguém em casa, já colocamos vários cuidadores, ela não aceita nenhum, cuidadoras não dá certo, ou tanto ele ou ela, né, do pai ou a mãe, o vô, a avó. O que a família deve fazer numa situação em que o idoso não aceita essa ajuda, esse cuidado? Até pela legislação, ninguém pode ser colocado num asilo contra a sua própria vontade, ou se submeter a algo que não queira. Tá? Mas colocaram compulsoriamente no asilo. Ele diz que a 190 ele sai na mesma hora. Cabe até habeas corpus, que não precisa de advogado. Qualquer pessoa que vê alguém sendo detido indevidamente, escreve numa folha de papel com uma caneta Bic e manda para um juiz que vai verificar a legalidade disso. Mas eu entendo a situação. A pessoa tem a casa dela, os hábitos dela, os horários dela. O que eu recomendo num caso desse é que se busque apoio de um psicólogo para fazer uma intervenção. Esse psicólogo ele vai um dia conversar com essa pessoa e tentar convencê-la das vantagens ou de aceitar alguém para auxiliá-la nas tarefas, sem invadir a sua privacidade, por exemplo, ou que ela cogite de se mudar, ir para a casa de um filho, né? Um lugar seguro. Um lugar seguro, né? Até porque, mesmo que a pessoa tenha um Alzheimer, tá? Ela é capaz. Ela só será incapaz pela lei, incapaz de tomar uma decisão e alguém poderá tomar por ela quando ela estiver impossibilitada de exprimir vontade. Ou seja, um diagnóstico médico daria esse suporte. Dá esse suporte pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão, né? Enquanto você estiver sabendo o que você quer e puder exprimir a sua vontade, ninguém pode te colocar sob curatela ou tomar as decisões em seu lugar. Mas nós vamos continuar esse assunto, é bem importante, porque nós temos uma população que está envelhecendo, precisa de cuidados, casais com menos filhos para poder cuidar desses pais ou avós. Então, nós precisamos trazer isso à tona nas nossas discussões, nas nossas conversas, nas nossas famílias. Hoje é um bom dia, inclusive, se você tiver dúvidas, mande aqui, porque no próximo bloco nós vamos fazer aí a sua pergunta e sanar a sua dúvida. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou aqui com a Bernadette Lopes, lá de Paulínia. Um beijo para você, Bernadette. Ela colocou assim: sou atenta a esta questão, observando outros idosos. E ela colocou assim ainda: vejo, infelizmente, muito desamparo em relação a isso, né, em relação aos idosos. E realmente esse desamparo ele acontece de maneira velada, dentro das casas. A gente não consegue imaginar que um filho consiga abandonar um pai ou uma mãe ou não dar a eles o cuidado necessário. Às vezes precisa de um médico, não sabe pedir um Uber, não tem... Enfim, o filho deveria dar suporte a esse pai, levá-lo inclusive ao médico, mas nós vemos que muitas vezes os vizinhos que ajudam mais do que as próprias famílias, né, doutor? É um quadro que a gente vê de modo recorrente, né? E aquela história, pai é pai, mãe é mãe, né? Quando eles sabem, não vou reclamar do meu filho é tão atarefado, perdendo tempo comigo. Então, o próprio idoso, ele acaba ficando com dó de reclamar sobre isso e se conforma com a sua dor. Por isso que, em sendo uma responsabilidade da própria sociedade, o cuidado com os idosos, do Estado, da sociedade, da família, de todos, da comunidade, é que se amplia o canal de denúncia. Tem casos que são corriqueiros, banais, mas tem casos que são efetivamente graves. A pessoa precisa de um cuidado, ela já não está mais em condição de ficar por si só, embora lúcida, ela não tem condição física, né? Ela precisa de um cuidador, precisa de uma auxiliar lá que fique com ela e acaba ficando muitas vezes por mesquinharia, pelo filho que não quer ajudar financeiramente, porque é difícil, a família tem que se preparar, né, muitas vezes para auxiliar, para pagar um encargo trabalhista, pagar um salário, mas são coisas da criação, da formação, da fé. Mas se muitas vezes em uma família não tem essas pessoas tão preocupadas com os idosos,
alguns grupos em vários lugares pelo Brasil, inclusive alguns estudantes. Nós vamos mostrar para vocês agora um vídeo onde alunos de medicina realizam uma atividade sobre prevenção de quedas com o idoso. E a gente vai ver esse vídeo agora. Em um ambiente dedicado ao cuidado e fortalecimento dos idosos, ações preventivas ganham destaque. E neste mês marcado pelo Dia Mundial da Prevenção de Quedas, a atenção se volta para medidas que preservam a autonomia e a segurança na terceira idade. Crianças e idosos, eles caem na mesma proporção, só que quem mais se machuca são as pessoas idosas. Em função de cirurgia de fêmur, de ossos longos, eles correm alguns riscos quando tem esse tipo de problema. Então, prevenção de quedas é uma das formas de a gente prevenir e promover saúde em pessoas idosas. A atividade realizada por alunos de medicina do Claretiano Centro Universitário fortalece a integração entre ensino e comunidade. Essa colaboração promove o aprendizado prático, além de contribuir para o bem-estar dos idosos. Desde o primeiro ano de graduação, eles já entram no campo de estágio, e principalmente dentro dos espaços do SUS. E o SUS, ele trabalha também de forma intersetorial. Então, existe uma aproximação das unidades básicas de saúde com os centros de referência da assistência social, que são os CRAS. Nesse cenário, os alunos são convidados, a prestar serviço na comunidade. Então, eu estou hoje aqui com os alunos do segundo ano que estão fazendo ação de educação em saúde. Aqui nós temos um serviço de fortalecimento de vínculos e convivência. Então o idoso passa 4 horas por dia conosco e retorna para o convívio da sua família. Nesse serviço que nós temos, são desenvolvidas atividades que otimizam a autonomia deles e previnem o abrigamento. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 25% dos idosos sofrem pelo menos uma queda por ano no seu ambiente doméstico. Entre os que têm mais de 80 anos, esse número pode chegar a 40%. E para os que vivem em instituições de longa permanência, os dados chegam em até 50%. A prevenção de quedas é algo que envolve fatores pessoais e ambientais. E discutir esses aspectos com os idosos é essencial para promover uma vida mais segura e saudável. A prevenção de quedas envolve muitos aspectos, alguns ligados à própria pessoa, como algum problema de saúde, às vezes do coração, da circulação, do cérebro, o efeito de medicamentos, alguma fraqueza muscular. Mas também tem fatores ligados ao ambiente, objetos espalhados pela casa, às vezes um animal de estimação, alteração de nível sem sensação. Então são muitos fatores envolvidos e todos temos responsabilidade por evitar as quedas em idosos. Então nós estamos discutindo isso com os idosos para ajudá-los a fazer a prevenção. E para os idosos, participar de atividades como essa proporcionam não apenas aprendizado, mas também momentos de convivência e fortalecimento pessoal. Para mim tem sido muito bom o acolhimento deles aqui, os demais idosos que a gente acaba pegando uma experiência com a convivência, porque cada um tem o seu modo de viver, o seu modo de agir, e isso tudo traz um aprendizado para nós. Para mim tem sido muito importante. E são esses cuidados, são essas orientações que muitas vezes são dadas num postinho. Olha, tira os tapetes da casa, olha, faz uma adaptação no banheiro, coloca uma barra de segurança no box. São orientações que são dadas e muitas vezes as famílias não levam a sério. Ou às vezes até o próprio idoso fala, não, eu não preciso disso. Imagine, eu estou bem, eu estou forte, eu estou firme. Mas independente da vontade da pessoa, da família ou do próprio idoso, aquilo que é segurança tem que se entrar num consenso, porque é a segurança do idoso que está em jogo. E nós estamos conversando sobre isso, doutor, essas ações, no caso aqui os estudantes de medicina, mas existem muitos outros locais, instituições que também ajudam, orientam esse idoso, né? Você falou do Centro Idoso Dia, né? Sim, Centro Idoso Dia, né, que é 100% gratuito e presta essas funções até para lazer, porque lazer é um direito social de quem envelhece.
tá? O idoso ele tem direito, a pessoa idosa tem direito ao lazer. Está na Constituição Federal isso aí, desde 88. Né? E a pessoa tem que ser posta a salvo em ambientes seguros, né? A salvo de violência, com redução de riscos. Né? Ela vai ter gente que vai interagir, gente da própria idade, para conviver harmonicamente com os valores culturais da sua geração. Eles vão recordar ali dos festivais de música de 1950. Né? Então a ideia é essa, propiciar não só o cuidado físico, o cuidado emocional, o lazer. Né? Tem os conselhos municipais de idosos para buscar auxílio. Né? Os serviços de assistência social do município, eles encaminham, às vezes, para facilitar o encaminhamento de alguma demanda, né? Que a pessoa tem. Eu preciso de tal medicamento, eu preciso de acesso a tal coisa, preciso fazer um curso disso. Né? Então, também tem esse direcionamento. Até recentemente, o padre Eduardo foi convidado para participar de uma destas reuniões, onde as sugestões vão surgindo, vão para o legislativo e acabam se tornando leis que beneficiam o idoso. E leis é a sua área. Eu gostaria até que o senhor nos falasse sobre estas leis que protegem o idoso. Nós falamos no bloco anterior sobre o patrimônio, né, lesão ao patrimônio do idoso. Se o idoso não está em condições de raciocínio, de decidir por si só, por conta de doença, seja qual for o problema dele, e um membro da família tiver a procuração, essa procuração, mesmo que esteja com plenos direitos, né, direitos totais de decidir por esse idoso, ele não pode fazer o que ele quiser? Não, porque, veja bem, uma procuração ela pode ser revogada em qualquer momento, mas eu tenho que estar ação para saber se eu vou revogar ou não. Quando eu não sou capaz de exprimir a minha vontade, o critério legal é esse. Enquanto eu puder exprimir a minha vontade, eu estou são, eu posso tomar a decisão. Quando eu estou incapacitado de exprimir vontades, porque eu não reconheço mais ninguém, porque eu não sei do que se está falando, ou porque eu não consigo mais falar ou manifestar sim ou não, a procuração ela perde o poder. E quem abusa dessa procuração, ele nem lembra que eu tenho a procuração, eu vou fazer isso, quando o pessoal for ver eu já fiz. Isto aí, a pessoa intencionalmente fazendo isso, pode dar estelionato, que é uma fraude para causar prejuízo nos outros herdeiros, pode ser apropriação indébita quando a pessoa passa para o seu próprio nome, né? E toda vez que alguém tenta influenciar no modo que o idoso tenha planejado a sua sucessão, comete um crime específico do Estatuto da Pessoa Idosa. Então, se eu chego para minha mãe e falo, mãe, você vai deixar todos os bens para mim, senão eu paro de vir aqui todo dia. Isso é um crime, porque a pessoa ela pode escolher para quem vão as coisas dela. Tá? Se eu tento forçar a barra, modificar, impor um testamento, isto é crime, eu não posso fazer isso. Tá? E é uma situação muito grave. Até a lei está sendo mudada, porque tem um projeto de Código Civil, aí, o projeto legislativo número 4 de 2025, que para até estimular, hoje em dia assim, se eu deixo de cuidar, prestar assistência, eu posso ser deserdado, eu posso ser excluído de sucessão. Está no artigo 1814. Isso é uma sanção que a gente chama sanção civil para obrigar a pessoa. Olha, não faça isso, porque você pode ser deserdado pelo próprio testador, ou os demais herdeiros podem reclamar e você vai ser excluído de sucessão. E agora vai se incentivar aquele que presta auxílio, carinho, dedicação, ele vai ter 10% a mais na herança. Os que prestarem assim em relação aos que não concorrem com esse carinho, esse cuidado, esse zelo, eles vão ficar prejudicados também na sucessão. É um estímulo para as pessoas refletirem bem se querem mesmo burlar a lei. O que acontece em muitas famílias, por exemplo, o pai ou a mãe morre e ficou um idoso, os irmãos acabam se desentendendo, enfim, aquele que não quer saber da família se afasta, ou seja, ele não colabora financeiramente, ele não auxilia no cuidado da mãe ou do pai, ele não está presente porque não quer a convivência com um irmão ou uma outra pessoa da família. Essa pessoa, estando à parte de todo o cuidado com aquele idoso, ele pode ser deserdado? Nós temos duas situações, exclusão por indignidade.
A exclusão por indignidade é para casos mais graves. Tentei matar meu pai, a Richthofen, lá o caso Richthofen, né? Matei, eu tentei matar o pai e tal. Eu sou proibido. Agora, sou proibido de herdar. E também, se eu tiver condição de prestar um concurso de alimentos, de pensão, e me recuso a fazê-lo podendo, eu também sou excluído de herança. Entendi. Exclusão por indignidade. E, nessas mesmas hipóteses, o testador, que é a pessoa idosa, se estiver sã, ela pode deixar por um testamento, até sigiloso, testamento cerrado, que fala, olha, como fulano em vida não me procurou, não quis saber de mim, estou deserdando. É causa legal de deserdar. Agora, a lei está sendo mudada para dar até um estímulo. Cuide bem, tenha carinho, trate bem, caia nas boas graças do seu familiar, porque os que fizerem isso terão 10% a mais em relação àqueles que não o fizerem. A Carla Fogliene colocou assim, infelizmente muitos casos de desrespeito e violência aos idosos. Já presenciei pessoas dizendo que iam interditar o pai e a mãe para se apropriar de patrimônios. Filhos querendo antecipar herança, um absurdo. A herança só existe após a morte do autor da herança. Triste tudo isso. Ela colocou, isso é um tipo de violência grave também? Grave, violência grave, porque aí você está fazendo um constrangimento ilegal com a pessoa idosa. Olha o grau de sofrimento que você está impondo para a pessoa, porque você está tirando dela a humanização. Olha, para mim você é coisa, eu estou preocupado com as suas coisas e não com você. Tá? Isso é uma grave situação de violência psicológica, tá? Deve ser denunciado um caso como esse, sim, e se eles tentarem forçar a mudança de testamento, é delito específico do Estatuto da Pessoa Idosa. Bom, todas as informações que protegem o idoso estão no Estatuto da Pessoa Idosa. Sim, em alguma parte... Hoje está ainda Estatuto do Idoso, mas... Será brevemente Estatuto da Pessoa Idosa. E, além disso, nós temos as proteções legais existentes na Constituição Federal, no Código Penal. Todo crime praticado contra o idoso está no Código Penal, não no Estatuto. Ele é agravado se a vítima for idosa. Tá? Na legislação fiscal, nós temos aí benefícios fiscais. Na Previdência, nós temos benefícios previdenciários. Transporte gratuito a partir dos 65 anos. Inclusive, interestadual. Não é só o municipal. No interestadual, é obrigatório que as empresas guardem 2 passagens para idosos. E se naquele horário, naquele transporte, já tiver 2 pessoas, tem que dar um desconto mínimo de pelo menos 50% para outros idosos que chegaram depois. IPTU, se você ganha até 2 salários mínimos, só tem aquele bem, você está isento. Tá? Então, há uma série de benefícios espalhados pelos vários cantos da legislação. Olha, o assunto rende aqui, rende muito, mas eu quero agradecer aqui ao Dr. Júlio Ballerini, que é magistrado aposentado, advogado, professor, coordenador de cursos de pós-graduação em processo civil e direito civil e também mestre em processo civil pela PUC Campinas, especialista em direito privado pela USP e autor de diversas obras jurídicas. Conversamos com o Dr. Júlio Ballerini. Felizes de aprender um pouco mais, mas o que nós queremos mesmo, de verdade, nessa nossa conversa, é falar assim, nem precisa usar as leis, porque todos os idosos estão protegidos e amados. Doutor, muito obrigado por estar conosco. Agradeço e é sempre um prazer ser entrevistado por você. Me sinto em casa. Obrigado. Ah, que delícia. E nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Fica conosco.